Você já se pegou pensando no que significa envelhecer de verdade? Não apenas o cabelo branco que chega, nem as rugas que aparecem no espelho, mas aquele sentimento de que o tempo correu rápido demais e de repente todo mundo começa a tratar você como se não tivesse mais escolhas. Muitas vezes, quando a idade avança, aparece essa ideia de que o lugar natural para um idoso é uma casa de repouso, como se fosse um destino inevitável. E eu quero te contar algo muito pessoal. Eu não penso assim. Eu, de verdade, nunca vou para uma casa de repouso. E não falo isso por orgulho ou por rebeldia, mas por razões que fazem todo sentido para mim e, quem sabe, façam também para você. Sabe, quando a gente chega nessa fase da vida, começam a nos olhar de um jeito diferente. Os filhos, os netos, os vizinhos, todos com aquela preocupação de será que ele ainda dá conta sozinho? Claro que essa preocupação nasce do amor, mas ao mesmo tempo ela pode trazer uma sensação estranha, como se estivessem tirando de nós a liberdade de escolher o que queremos viver. Eu aprendi que dignidade e independência não têm idade, e que existem muitas formas de envelhecer sem abrir mão do que é essencial para a nossa alma. Lembro de uma conversa que tive com um amigo certa vez. Ele me dizia que estava cogitando se mudar para uma instituição porque achava que seria mais seguro. Falava sobre os cuidados médicos, sobre a rotina organizada, sobre como não daria trabalho para os filhos. Eu ouvi tudo com atenção, mas dentro de mim algo apertava. Porque segurança é importante, claro. Mas será que viver é só sobre estar seguro? Eu acredito que não. Viver é sobre sentir-se dono da sua própria história. É sobre acordar de manhã, olhar pela janela e saber que o dia que se abre pertence a você. É por isso que o primeiro motivo pelo qual eu nunca vou para uma casa de repouso é simples. Eu valorizo demais o meu espaço. A minha casa, as minhas coisas, o meu canto. Tudo isso guarda memórias que me sustentam. A cadeira onde eu sento para tomar café, a estante cheia de fotografias que contam capítulos da minha vida, até aquele barulho do portão rangendo quando abre. Parece pouca coisa para quem olha de fora, mas para mim é um universo inteiro. Quando se perde isso, perde-se também uma parte da própria identidade. Não é sobre luxo ou conforto, é sobre pertencimento. E tem algo ainda mais profundo. O espaço em que vivemos é uma extensão da nossa história. Cada móvel tem uma lembrança. Cada detalhe traz um pedaço da gente. Quando você se muda para um lugar que não foi construído com suas mãos e com a sua vida, mesmo que seja um lugar organizado e limpo, falta a alma. Falta aquela sensação de, esse é o meu lar. É como vestir uma roupa que não é sua. Pode até servir, mas nunca cai do mesmo jeito. Outro ponto que me faz pensar nisso é a questão da liberdade. Quando estamos em casa, mesmo com algumas limitações da idade, ainda podemos escolher. Escolher a hora que vamos deitar, a hora que vamos acordar, se queremos ouvir música alta ou silêncio, se vamos cozinhar uma comida diferente só porque bateu vontade. A liberdade é o tempero da vida, e eu aprendi que sem ela o sabor fica sempre incompleto. Certa vez, passei alguns dias em casa de parentes, quando precisei me recuperar de uma gripe mais forte. Eles foram atenciosos, cuidaram de mim, mas ao mesmo tempo havia regras que eu precisava seguir. A hora do banho, a hora da refeição, até a hora de apagar a luz. Foi nesse período curto que percebi que, se em poucos dias eu já me sentia sufocado por não ter controle, imagine em anos. Não é uma questão de ingratidão, é apenas a realidade de quem valoriza cada decisão pequena como se fosse uma conquista. E talvez você me pergunte, mas e se chegar um momento em que você realmente precise de ajuda diária, em que seu corpo já não acompanhe suas vontades? Eu te respondo de coração aberto. Eu prefiro construir agora uma rede de apoio que respeite quem eu sou. Prefiro ter pessoas por perto que me ajudem sem me anular. Isso exige planejamento, claro, e também exige coragem de conversar sobre essas coisas com a família, mas é o tipo de conversa que evita dores maiores no futuro. É como cuidar de um jardim. Se você planta hoje, rega, cuida e organiza o espaço, vai poder colher flores por muito mais tempo. O mesmo acontece com a nossa vida quando pensamos na velhice. Se deixarmos tudo para a última hora, corremos o risco de perder o que mais importa:
a autonomia. E eu decidi que não quero esperar chegar a um ponto em que alguém escolha por mim. Você já percebeu como pequenas escolhas fazem diferença? O simples fato de levantar da cama e arrumar o quarto já dá uma sensação de continuidade. Preparar o próprio café, mesmo que seja devagarinho, mantém viva a chama da independência. Eu vejo isso como exercícios de liberdade. São gestos que dizem: eu ainda estou aqui, eu ainda sei cuidar de mim, eu ainda participo da minha vida. E veja bem, não é questão de negar a ajuda quando ela é necessária. A sabedoria da idade também está em saber aceitar quando o corpo pede um suporte. Mas aceitar ajuda é muito diferente de abrir mão de si mesmo. Uma casa de repouso muitas vezes coloca todos em um mesmo ritmo. E eu acredito que cada idoso tem um compasso único. Eu quero que o meu compasso continue sendo ouvido. Sabe aquele ditado que diz que cada panela tem sua tampa? Pois é, eu acho que cada vida tem seu ritmo. E quando tentam encaixar a gente em um molde, mesmo que seja por cuidado, algo se perde. E eu não quero perder essa música que ainda toca dentro de mim. Eu penso que viver bem na velhice não é sobre se proteger de tudo, mas sobre aprender a proteger o que é essencial. Para mim, essencial é meu espaço, minha liberdade, minha identidade. É isso que me faz acordar todos os dias com vontade de continuar. E quando paro para pensar em tudo isso, lembro de uma cena muito marcante da minha infância. Minha avó, já bem idosa, sentava sempre na varanda da casa dela. Era simples, com uma cadeira de madeira gasta pelo tempo, mas era o lugar dela. Todo mundo sabia, se quisesse falar com a avó, era lá que ela estaria. E eu entendi anos depois que não era apenas uma cadeira, era o trono de uma rainha que nunca abriu mão do seu reinado. Essa lembrança me guia até hoje. E é por isso que eu insisto tanto nesse ponto. Eu nunca vou para uma casa de repouso porque o meu lar é mais do que 4 paredes. Ele é a extensão da minha alma. E abrir mão disso seria abrir mão de mim mesmo. E sabe, quando paro para pensar em tudo isso, sinto que tem outros motivos muito fortes que me fazem manter essa decisão firme dentro do coração. Mas antes de te contar, quero que você reflita. O que é que torna a sua casa realmente sua? Sabe quando você olha ao redor e percebe que não está sozinho? Que existe uma rede invisível de pessoas, sentimentos e lembranças que te sustentam? Esse é outro motivo que me faz ter certeza de que nunca vou para uma casa de repouso. Os laços afetivos que construí ao longo da vida. Não dá para simplesmente colocá-los em uma mala e levar junto. Eles estão enraizados aqui, na convivência do dia a dia, nas visitas inesperadas dos netos, no vizinho que bate a porta para tomar um café, no cheiro de bolo saindo do forno que se espalha pela rua e chama a gente para perto. Quando penso em morar em uma instituição, o que me vem à mente é o distanciamento dessa vida pulsante. Lá, é claro que existem outras pessoas, até amizades podem nascer, mas não é a mesma coisa. A família fica mais distante, as visitas são programadas e aquele calor humano espontâneo acaba se perdendo. E eu aprendi, com o tempo, que envelhecer bem não é sobre estar rodeado apenas de cuidados profissionais, mas rodeado de amor. Amor em forma de presença, de histórias compartilhadas, de abraços sem hora marcada. Outro dia, meu neto chegou em casa correndo, com um desenho na mão. "Vovô, fiz para você", ele disse, com aquele brilho nos olhos. Era um rabisco colorido, sem forma definida, mas que para mim tinha um valor incalculável. Naquele momento, percebi. Se eu estivesse em um lugar distante, esse tipo de surpresa não aconteceria. Talvez ele me mostrasse o desenho em uma visita marcada, ou mandasse por foto no celular, mas não seria igual. O que dá vida a esses momentos é justamente a espontaneidade. É o inesperado que aquece o coração. E não são só os netos, é também o vizinho que toca violão no portão, a amiga de longa data que aparece com uma sacola de pão, o cheiro de café compartilhado com quem chega para conversar. Tudo isso é vida em movimento. São pequenos fios que se entrelaçam e formam uma rede invisível, mas fortíssima, que me segura nos dias bons
e principalmente nos dias difíceis. Eu acredito que cada pessoa, quando envelhece, precisa manter esse fio vivo. Sem isso, a solidão se instala. E a solidão é traiçoeira, porque não dói de uma vez só. Ela vai chegando devagar, como uma névoa que encobre a vista, até que, de repente, você não enxerga mais as cores da vida. É por isso que eu insisto. Eu nunca vou para uma casa de repouso, porque eu preciso dessa rede de afetos para continuar respirando fundo, sentindo o sabor da existência. Além disso, existe algo muito importante: o sentimento de utilidade. Quando estamos em casa, mesmo idosos, ainda podemos contribuir. Podemos dar um conselho, contar uma história, ensinar uma receita, ajudar a cuidar de um neto, orientar alguém mais jovem. Isso mantém a chama da vida acesa. Já em um lugar onde todos estão na mesma condição, esse senso de contribuição muitas vezes se perde. Fica uma rotina em que você apenas é cuidado, mas não pode mais cuidar. E quem já sentiu o prazer de ser útil, sabe, é isso que dá sentido aos dias. Eu costumo dizer que envelhecer é como ter um livro cheio de páginas já escritas. E cada página tem valor. Quando estou com minha família e amigos, sinto que esse livro é lido, apreciado e respeitado. Me pedem conselhos, querem ouvir minhas histórias. Eu me sinto vivo dentro dessas lembranças. Em uma instituição, talvez esse livro ficasse fechado em uma estante, esquecido. Não porque as pessoas não se importam, mas porque o ambiente não favorece essas trocas. E aqui entra o outro motivo que me faz querer ficar no meu espaço: a saúde emocional. Muitos pensam que a saúde é só sobre o corpo, mas não é. O coração e a mente também precisam de cuidado. Já vi idosos que, ao se afastarem da vida em família e irem para uma instituição, perderam a alegria. Eles estavam alimentados, medicados, limpos, bem cuidados, mas no olhar faltava brilho. Era como uma planta bem regada, mas que não recebe sol. Sobrevive, mas não floresce. Eu não quero apenas sobreviver, eu quero florescer até o último dia. Quero rir de piadas bobas, chorar de emoção com uma lembrança, me irritar com coisas pequenas e depois rir de mim mesmo por isso. Quero continuar sentindo, porque sentir é prova de que estamos vivos. E sabe o que mais? Existe algo que muitas vezes não é dito em voz alta. Em uma casa de repouso, mesmo que com todo o cuidado, sempre existe um certo ar de espera. É como se a vida ali ficasse em pausa, aguardando o próximo capítulo final. Eu não quero viver em espera. Eu quero estar no presente, aproveitando cada detalhe, e isso só é possível quando a vida ao meu redor continua girando. Quando há barulho de panela na cozinha, criança correndo pelo quintal, gente batendo a porta. Outro dia, sentei na varanda e fiquei observando o movimento da rua. Um grupo de jovens passava rindo alto, um cachorro corria atrás de uma bola. Um carro parava para conversar com outro motorista. Aquilo, para muita gente, pode ser banal, mas para mim era poesia. Era a prova de que o mundo continua vivo e que eu faço parte dele. Se estivesse isolado em um lugar onde tudo é planejado e controlado, talvez não tivesse acesso a essa poesia cotidiana. E tem mais uma coisa que aprendi. Nossa mente envelhece melhor quando está estimulada. Conversar, rir, debater, conviver, tudo isso é exercício para o cérebro. Ajuda a manter a memória, a atenção, a clareza. Em uma casa de repouso, há atividades, claro, mas elas são programadas, muitas vezes iguais para todos. Aqui fora, na vida real, cada dia é um exercício diferente, porque nunca sabemos o que vai acontecer. E essa imprevisibilidade, longe de ser uma ameaça, é justamente o que mantém a mente desperta. Eu me lembro bem de uma senhora que conheci na vizinhança. Ela já tinha passado dos 80, mas todos os dias saía com sua bengala para dar uma volta no quarteirão. Parava para conversar com cada pessoa que encontrava, perguntava da família, dava risada das histórias. Quando lhe perguntaram por que fazia isso, ela respondeu: "Porque é aqui que minha cabeça se mantém viva." Eu nunca esqueci. É isso que eu quero para mim.
Por isso, quando digo que nunca vou para uma casa de repouso, não é apenas uma frase de efeito, é uma escolha consciente de manter vivos meus laços de afeto e minha saúde emocional. Eu sei que cada abraço inesperado, cada visita de surpresa, cada conversa de portão é um remédio poderoso que nenhum médico pode receitar. É o que mantém a alma de pé, mesmo quando o corpo já não tem a mesma força. E enquanto penso nisso, percebo que ainda existe um último motivo, muito profundo, que completa essa decisão. Algo que vai além do espaço, da família ou das emoções. É sobre dignidade, sobre a forma como quero escrever as últimas páginas da minha vida. E se você está achando esse conteúdo útil, contribua com seu like. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Quando penso no que realmente importa nessa fase da vida, percebo que existe algo ainda maior do que o cuidado físico ou os laços familiares. É a dignidade. Para mim, dignidade é poder escolher como viver cada dia, mesmo que seja um dia simples. É decidir se quero acordar cedo ou dormir um pouco mais, se vou comer arroz com feijão ou preparar um pão com manteiga e café preto. É poder abrir a janela e sentir o vento entrar, sem precisar pedir autorização para isso. Pode parecer detalhe, mas são esses detalhes que nos lembram: eu ainda sou eu, dono da minha história. Em uma casa de repouso, sei que muitas dessas escolhas se perdem. Há horários definidos para tudo, para dormir, acordar, comer, tomar banho, se reunir. Não estou dizendo que não exista cuidado ali. Claro que existe, e muitas vezes é feito com amor. Mas é diferente quando você é colocado dentro de uma rotina que não foi escolhida por você. A vida, para mim, não pode ser apenas sobre seguir regras. Precisa ter espaço para o improviso, para a liberdade, para aquele "hoje eu quero" ou "hoje eu não estou afim". Eu não quero perder esse poder de decidir, porque é ele que me faz sentir humano, completo. Mesmo que o corpo já não responda como antes, ainda quero que a minha voz seja ouvida, que minha vontade seja respeitada. E isso, no meu espaço, no meu lar, ainda é possível. Aqui, mesmo com limitações, ainda sou protagonista. Ainda posso dizer sim ou não. Isso é dignidade. E junto com ela vem a autonomia. Talvez você pense, mas a autonomia não é só para quem é totalmente independente? E eu te digo que não. Autonomia não significa fazer tudo sozinho, mas poder escolher como as coisas serão feitas. Posso precisar de ajuda para subir uma escada, mas posso decidir se quero subir ou não. Posso precisar que alguém prepare minha refeição, mas posso dizer se quero arroz ou macarrão. Essa é a autonomia que eu valorizo e que temo perder em um ambiente institucionalizado. Autonomia é como uma chama que mantém o espírito aceso. Sem ela, nos sentimos diminuídos, como se tivéssemos sido colocados em uma caixa apertada, sem espaço para ser quem realmente somos. E eu não quero viver assim. Prefiro enfrentar as dificuldades da velhice no meu espaço, com meus erros e acertos, do que ser encaixado em uma rotina que não tem o meu cheiro, a minha música, a minha forma de ser. Eu penso muito no meu lar como uma extensão da minha identidade. Cada foto na parede, cada objeto guardado em uma prateleira, cada marca no chão conta a minha história. Se eu saio daqui e vou para um lugar impessoal, perco parte dessa narrativa. E eu não quero que as últimas páginas do meu livro sejam escritas em um cenário que não tem a minha letra. Quero que sejam escritas aqui, entre as coisas que escolhi, entre as pessoas que amo, entre as memórias que me sustentam. Claro, eu sei que a vida pode trazer surpresas. Sei que nem sempre temos controle sobre tudo. Mas até o último momento em que eu puder escolher, quero escolher a minha autonomia. Quero escolher estar no lugar que me dá dignidade. Porque dignidade e autonomia são como as asas da vida. Mesmo quando não podemos voar alto, ainda precisamos sentir que elas estão abertas, prontas para nos carregar. E quando uno todos esses motivos,
O amor pela minha casa, os laços de afeto, a saúde emocional, a dignidade e a autonomia, percebo que eles formam uma rede indestrutível. Uma rede que me sustenta e me dá força para dizer com toda certeza: eu nunca vou para uma casa de repouso. Não porque eu negue os cuidados que ela pode oferecer, mas porque acredito que viver de verdade é mais do que estar seguro. É estar vivo em cada detalhe, em cada escolha, em cada gesto de amor. E se há algo que eu quero deixar como mensagem final, é isso. Não abra mão da sua dignidade. Não abra mão da sua autonomia. Mesmo que sejam pequenas escolhas, lute para que elas sejam suas, porque são elas que te lembram, todos os dias, de que você ainda é protagonista da sua própria história. Se você também acredita que envelhecer é sobre viver com dignidade, compartilhe essa conversa com alguém querido. Escreva nos comentários o que mais te dá força para seguir, o que você nunca abriria mão. Vamos transformar esse espaço em uma roda de conversa, onde cada voz importa, onde cada história é valorizada. E lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de pessoas que, como você e eu, querem envelhecer com amor, liberdade e respeito. Então, vamos juntos manter essa chama acesa. Porque no fim das contas, a vida não é medida apenas pelos anos que vivemos, mas pela intensidade com que escolhemos vivê-los. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter esse espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui. Seja bem-vindo ao Vida Lúcida e assista esse próximo vídeo que também está simplesmente esplêndido.